A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuir, mais uma vez, juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, ao qual nosso Senhor Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Desde já agradeço a você, meu querido e amado irmão, que tem nos ajudado na divulgação da palavra de Deus, pois o que nós fazemos aqui é ler a palavra com você e orarmos junto com você. Queridos, você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o sininho da notificação e, acima de tudo, compartilhe, que é um ato de amor. Quando compartilhamos a palavra, estamos fazendo a obra de Deus. Amém? Queridos, nós estamos lendo o livro de Atos. Ontem nós estávamos falando sobre a instituição dos diáconos, né? E falamos de Estevão, o primeiro mártir. Iniciamos a falar de Estevão, né? Estevão, ele começa ali a ser perseguido a ponto de líderes, né? Líderes da sinagoga ali, queriam arrumar algum intento contra ele, né? Mandaram apresentar falsas testemunhas para tentar, né, prejudicar a caminhada de Estevão, mas isso não colocou em Estevão medo algum, porque Estevão falava com ousadia. Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Hoje, na continuação do livro, nós vamos ler o capítulo 7, que vai continuar falando sobre Estevão. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois de seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria posse dela. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele filhos. E falou Deus assim, que sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitaria à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. Eu dei-lhes o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas, e os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante ao faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez.
E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo rejeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou, e ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando ele, foi por ele vistos, e quis levá-los à paz, dizendo: Varões, sois irmãos, por que vós me agraveis um ao outro? E o que ofendia ao seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem matastes o egípcio? E a estas palavras fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. E completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo, desceu de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram,
em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo: Arão, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifício a ídolos, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figura que vos fizestes para as adorar. Transportavos-eis, pois, para além da Babilônia. Estavam entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com José quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu e o meu trono é a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificarão vós, diz o Senhor, ao qual é o lugar do meu repouso. Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Diz o Senhor. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais. O qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não as guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e, arremetendo unanimemente contra ele, o expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram aos seus vestidos, despiram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejando a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aleluia, glória a Deus. Um texto um quanto grande, para que Estevão trouxesse a verdade. Aquelas pessoas religiosas da época, que se achavam cheios de Deus, que se achavam donos da verdade, mas no fundo do seu coração havia medo de perder suas posições, havia medo de perder sua autoridade e não entendiam que eles estavam sendo usados pela mão de Deus para lhes falar. Há um ponto aqui nesta leitura, meus amados e queridos irmãos, que é crucial. Aqui pela primeira vez, aqui nós vamos ver que
Paulo, né? Aliás, Saulo, ele vê, e acredito que aqui também participa do momento em que Estevão está sendo apedrejado. E aí Estevão declara no final deste capítulo, né, que diz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eu creio que a alegria de Estevão, ao chegar no grande dia do Senhor, encontrar Paulo, antigo Saulo, que se tornou um dos implantadores de igreja mais conhecido da Bíblia. Um homem usado poderosamente na mão de Deus. Um homem que saiu de perseguidor a perseguido. Amém? Então, meus amados, é isto aí, queridos. Amém? Imagina os dois se encontrando nos céus, meus amados. O que nós podemos tirar dessas grandes lições? Você que hoje se sente perseguido, talvez por um irmão na igreja, você que acha que há uma disputa dentro da igreja contra um ministério, você acha que muitas vezes as pessoas te perseguem por causa do seu ministério, meu amado. Não te preocupe e nem as odeie, pois está escrito que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra o nosso irmão. Nossa luta é muitas vezes, meu amado, aquilo que está por trás, o inimigo das nossas almas, que quer impedir o progresso, que tenta impedir incessantemente o progresso da palavra de Deus. Então, meus amados, aprendemos com a palavra de Deus que não devemos desejar a morte, a perdição daqueles que nos perseguem, mas devemos desejar o perdão de Deus sobre essas vidas e que Deus venha tocá-las e venha mudar os seus corações a ponto de entender que todos somos iguais, que não existe maior e nem menor. Só existe uma grande diferença: aquele que se propõe a ser instrumento na mão do Senhor para salvar vidas e aqueles que negam a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Tenho que parar por aqui. Gostaria de falar mais sobre o assunto, porque o assunto é muito extenso, né? Tem muitas lições para se tirar desse texto, mas eu não posso, porque o vídeo fica muito longo. Amém? Nós agora, querido, nós vamos fazer a oração da fé. Amém, meus amados irmãos? Vamos fazer a oração da fé. E lembrando você, querido, agora faça seus pedidos de oração. Eu peço a você que não se preocupe, você não precisa se expor, não precisa citar nomes, mas você pode sim fazer o seu pedido ali no canal, pelo problema que está ocorrendo, pela dificuldade, e nós vamos sim orar juntos, tá? Não se preocupe que eu não vou estar citando o nome de ninguém aqui no canal, querido, tá? Porque quem interessa saber o que você está passando, que na verdade ele sabe o que você está passando, mas aí ele interessa que você está disposto a buscar a solução, a buscar a presença dele para que a sua vida ou para que a vida desta pessoa a qual você está pedindo oração venha mudar, é Deus. A ele interessa. Ele sabe todas as coisas, todos os nossos pensamentos, conhece cada fio de cabelo de nossa cabeça e ele conhece o que estamos passando. O que ele quer conosco é intimidade. O que ele quer conosco é que nós venhamos depositar total confiança nele. É isso que Deus espera de cada um de nós. Amém? E sem mais delongas, vamos à oração da fé.
Querido Deus, maravilhoso, eterno e glorioso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, nos colocamos na Tua santa presença. Primeiramente, acima de tudo, Pai, te somos gratos pelo Teu amor, a Tua misericórdia, que é derramado sobre nós a cada dia, Senhor. Derramando, Senhor, Teu amor, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. A maior gratidão que temos em nosso coração, Pai. Pai amado e Pai santo, eu quero dizer, Senhor, que sabemos que o Teu perdão, Pai, a Tua misericórdia tem nos alcançado. E assim, Senhor, viemos a Ti e te pedimos perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que falamos, Senhor, atitudes que tomamos, Pai, que não Te agradou, Senhor, que o Senhor nos perdoe, Pai. Porque por muitas vezes, em pensamento, em atitudes, sem perceber, pecamos contra Ti, Senhor. Perdoa o Teu servo, a Tua serva que está nos ouvindo nesta hora, orando junto conosco, meu Deus. Pai, obrigado por nossas famílias, por nosso lar, pelos nossos filhos, Senhor. E obrigado, Senhor, por essa certeza que temos em nosso coração, que Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Ah, Senhor, nós sabemos que tudo se cumprirá conforme a Tua palavra. Pai, entregamos a Ti neste momento cada pedido de oração feito pelo Teu servo, pela Tua serva. E entregamos também, Senhor, esse pedido, Senhor, que está aí no coração da Tua serva, que está aí no coração do Teu servo, Senhor, que devido muitas vezes pelas dificuldades, não consegue mais dirigir a palavra, não consegue abrir mais seus lábios para falar contigo, Senhor. A tristeza, Senhor, a dor, o sofrimento tem tomado conta da sua vida, Pai. Então esse pensamento, Senhor, esse pedido que está aí no coração da Tua serva, Senhor, no coração do Teu servo, Senhor, entregamos aos Teus pés, Senhor. Fortalece esta irmã, fortalece esse irmão, Senhor, que tem desanimado, que tem estado triste, por variadas situações, meu Deus. Muitas vezes, meu Pai, tem cansado de estar de local em local para congregar e tem se sentido isolado, tem se sentido rejeitado, Senhor. Mas que ele saiba, Senhor, que Tu recebe a todos com alegria, Pai. Enche esse coração de paz, enche esse coração deste irmão, de alegria neste momento, que ele possa, Senhor, poderosamente sentir a Tua presença, assim como no passado Tu fizestes com os Teus servos, fizeste com Estevão, que mesmo perseguido, mesmo rejeitado, Senhor, por aqueles que se diziam religiosos, ele seguiu, Pai, um curto período pregando a Tua palavra, fazendo a Tua obra, mas não desistiu. E fitando seus olhos aos céus, Senhor, glorificou o Teu nome. E te pediu que, Senhor, que o Senhor perdoasse, Senhor, que o Senhor salvasse aqueles que o perseguem. E sem saber, dormindo em Ti, Senhor, tenho a certeza que um dia chegará aos céus e encontrará Paulo, aquele que o perseguia, e saberá que vale a pena Te servir, Senhor, e que Teu amor e a Tua misericórdia está pronto a alcançar a todos, Pai. Pai amado e Pai santo, pedimos Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, Senhor, que possa haver paz, que possa haver harmonia. Este Teu servo, Senhor, talvez que esteja desempregado, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo a porta de emprego, Senhor. Ah, Deus amado, ó Pai querido, dá força a cada um, Senhor, para seguir a jornada que lhes está proposta, Pai. Em nome de Jesus, essa irmã que clama pelo seu filho, pelo seu esposo, este irmão que clama pela sua família, que o Senhor possa alcançar
a cada um em nome de Jesus. Pai Santo, levantamos um clamor em especial por aqueles que se encontram enfermos, meu Deus. Que do teu alto e sublime trono, Senhor, neste dia, nesta hora, Senhor, tu possa estar derramando cura sobre estas vidas, seja ela física, seja ela espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, que tu possas, meu Pai, ouvir o nosso clamor. E se estamos aqui, meu Deus, se estamos clamando, Pai, é porque através da fé, Senhor, aprendemos com a tua palavra, pois está escrito: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Pois todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, encontra. Pai amado e Pai santo, é através dessa palavra e da nossa fé, Senhor, que nos achegamos a Ti, que é conhecedor de todas as coisas, Pai. Tendo a fé em nosso coração, Senhor, que Tu não estás com a Tua mão encolhida para nos abençoar, Senhor, e nem com Teus ouvidos cobertos, Senhor, para não nos ouvir, Senhor. É isso, Senhor, que temos em nosso coração, essa fé, Senhor, voltada a Ti, pois Tu és nosso Deus. Sem a Tua presença, Senhor, sem a Tua mão, Pai, sem o Teu dirigir, Senhor, somos cegos, Pai. Mas contigo, Senhor, conseguimos ter visão, conseguimos ter a fé, Senhor, e crer no Teu poder curador, crer no Teu poder libertador, Pai. Por isso, recebemos a Tua santa palavra, com autoridade no nome de Jesus. Repreendemos todas as trevas, todo o mal, todo o trabalho de magia, bruxaria, feitiçaria, magia negra, toda obra satânica, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é das trevas, tudo aquilo que é de Satanás. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Louvado é o nome do Senhor. Fica firme aí, minha irmã. Fica firme aí, meu irmão. Deus é contigo. Eu sinto muito hoje, devido à leitura, sinto no meu coração de estar falando a você, meu amado, que faz parte de um ministério, de uma congregação, querido. E você tem se sentido talvez isolado, talvez rejeitado. Eu quero dizer para ti que mais importa obedecer a Deus do que a homens. Se você está realmente fazendo a vontade de Deus, se você está realmente com o propósito de servir ao Senhor, Ele te recebe, querido. Ele te usa em suas mãos, querido. Ele vai usar você para pregar, Ele vai usar você, botar pessoas em seu caminho para ser usado em suas mãos. Não se preocupe com o que os outros pensam ou vão deixar de pensar. Faça a obra do Senhor. Faça, querido, com o coração aberto. Não fique com raiva, não fique brabo. Deixa Deus trabalhar, querido. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, querido. Amados, em nome de Jesus, permanece firme. Amém? Permanece firme, não te entristeça. Porque quem precisa ver, quem precisa saber das tuas ações dentro do reino de Deus é o próprio Deus. As pessoas não precisam saber, querido. Deus é que está olhando para você. E através da sua dedicação, através do teu querer em fazer a obra do Senhor, Deus abençoará a sua vida. E você verá a glória de Deus. Amém? No demais, meus queridos e amados irmãos, lembrando a vocês que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.